César Pinheiro, fera braba. Bom, vou ter que sair da tela. Vocês estão vendo aqui, né? Uma pergunta do César Pinheiro. Não dá nem para enxergar. Vamos lá, melhorou um pouquinho a pergunta do César Pinheiro. O Baladão vai ter que sair da tela. Vamos lá. Boa tarde, mestre. Boa tarde, Cezão. Assisti sua aula na UH a respeito de usar máquina ou peso livre na prescrição de treinamento de musculação. E foi colocado que as trocas de máquinas para pesos livres haverão ganhos, porque vai entrar aí os estabilizadores, beleza. Eles são acionados na execução do movimento, muito mais com peso livre do que com máquina, e uma possibilidade de progressão, ou seja, agachamento do Smith, depois para agachamento livre, beleza. Pergunta. Fala, Jean, o cara tá avançadíssimo na pergunta, né? Assiste a aula da Universidade High Fit, irmão. Porra, artigo de 2020 esse aí que ele tá lendo. Porra, esse artigo que o Cezinha aí leu é de 2020, que já tá dentro da Universidade High Fit, no plano Black. Porra, pergunta. Para gerar maiores resultados hipertróficos, se faz necessário causar danos com altas cargas, seria indicado preconizar as máquinas aos pesos livres ou interessante variar entre máquinas e pesos livres no momento dos testes de prescrição? Desde já agradeço, muito feliz por estar aqui, as aulas fenomenais. Boa, obrigado, Cezão. Vou diminuir um pouquinho aqui. Seguinte, cara. O que acontece, César? Não existe uma máxima de que todo exercício de peso livre ele é infinitamente melhor do que máquina. Vou dar um exemplo clássico que você já tem até dentro da Universidade High Fit, você vai lembrar. Remada serrote, que eu não posso nem mais usar a expressão que eu usei naquele vídeo. Remada serrote ou remada sentada na máquina, pesadão, alta intensidade. Remada na máquina é máquina, remada serrote é halter. Agora, vamos colocar aí um contrário, como você mesmo colocou. A literatura mostra, por exemplo, que é mais interessante você usar um agachamento livre do que você usar um agachamento no Smith. Não só por causa dos estabilizadores, né? Nós temos aí outras questões relacionadas também. Tem 2 estudos na literatura, inclusive lá no Segredos da Hipertrofia, eu cito esses 2 estudos, quando tem lá a variável comparação peso livre versus máquinas. A sua segunda opção ela é mais coerente, tá? O César, quando você for montar o planejamento, você tem que identificar aquilo que pode gerar mais tensão mecânica naquele exercício. Exemplo, o exemplo da remada, o exemplo do agachamento. Você vai botar, por exemplo, um leg press ou vai botar uma passada com 2 halterezinhos, uma em cada mão? Consegue entender, cara, que é old school, cara. É o que o Inocêncio estava falando aí outro dia. Cara, musculação é arroz com feijão. Senta o exercício que te gera maior intensidade, vai ter maior consumo de oxigênio, vai ter maior muscle damage, né, dano muscular, vai ter maior tensão mecânica, vai ter maior estresse metabólico, esse consumo de oxigênio vai estar associado a maior gasto energético, maior remodelação e reparação tecidual, maior ativação dos processos de mecanotransdução a partir da AKT-mTOR, passando pela P70S6 quinase, P90RS quinase e pela tão sonhada, como se fosse maravilhosa, a biogênese mitocondrial, sabe? Então, assim, né, que é a biogênese ribossomal, perdão, né, vai estar passando e estimulando, né, a biogênese ribossomal. Então, faz o que gera maior estrago, porque musculação com objetivo de aumento de força e aumento de hipertrofia se resume numa coisa: manipulação das variáveis, esse é o segredo, e aí se resume a periodização, e periodização não é só manipular, mas é planejar, né? Eu sei que muitos profissionais periodizam, ou seja, a primeira parte, que é manipular. Manipular já é muito bom, mas o planejamento é mais difícil. Então, o segredo
de um treinamento de força para aumento da força e aumento da hipertrofia é gerar perturbação da integridade funcional da célula. Você consegue isso através de tensão mecânica, estresse metabólico e ainda existe controvérsia na literatura para indivíduos avançados, talvez menos, muscle damage, né? Dano muscular. E principalmente através do estresse excêntrico, né? E como você consegue isso? Através da periodização, que seria a manipulação das variáveis metodológicas associada ao planejamento prévio, o que é muito difícil, porque aí exige cálculo e quantificação de dados dessas variáveis, e isso é o que é muito difícil ser feito, e exercícios de conjunção de um planejamento que te possam sempre agredir ao máximo, perturbar a homeostase de repouso. Acabou, se resume a isso. O resto é fantasia. Exercício com as perninhas para fora, segurando aqui na mão, né? A passadinha que vai de uma ponta a outra da academia.